mim, me deixaram muito feliz. E um dos fundamentos do nosso trabalho é, e eu espero que continue sendo, a impessoalidade. É importante a gente entender que o trabalho não pertence a uma pessoa, não pertence nem mesmo a um espírito. Apesar da gente homenagear o Padre Pio, e a gente fala assim porque sabe que ele é um espírito cósmico, e o espírito cósmico enxerga com certeza as coisas de ângulos muito diversos dos nossos. Então, mesmo quando nós homenageamos a uma entidade da ópera de Padre Pio, como Frei Luís, como Francisco de Assis, como Yogananda, tantos outros, a gente sabe que o que estamos fazendo não é pessoalizar, não é vincular. Nós fazemos até mesmo como um desafio para entender que o trabalho é um trabalho de cada um de nós, é um trabalho que não ganha cor nem partidarismo e que deve ser sempre entendido assim. Não acreditemos que nunca já esteja bom pensar dessa forma. Nunca caiamos na tentação, vamos chamar assim, de acreditar que já superamos esse processo dentro de nós. Nós ainda estamos, com certeza, buscando a libertação de uma lei muito dura e muito rígida, que é a lei do karma, que é a lei de causa e efeito, que é a lei do olho por olho, dente por dente. E essa libertação, que é a verdadeira libertação, tem que ser trabalhada dia a dia. Enquanto não estamos libertos, esses processos sempre vão voltar automáticos que são a nós. Então, é sempre bom lembrar isso, e semana passada foi um dia ótimo, porque eu soube que o trabalho correu como não podia deixar de ser, muito bem, e repetindo, ele não pertence a ninguém. É um trabalho que pertence lá no alto ao nosso Criador. Muito bem. Eu acho que já tem gente. Vocês estão me ouvindo aí desse lado da porta para lá? Ou está baixo, tá bom? Se tiver problema, já está aqui ligado o microfone. Nós fizemos uma pausa na semana passada, mas vocês lembrem que nós estamos estudando a partir de um enfoque muito profundo todo esse assunto capital de doença, saúde, e aí enfocando sempre na saúde. Como esses processos se expressam e por que eles se expressam, e ao entendermos por quê, mais do que entendermos por quê, como nós nos movimentarmos na vida de maneira que um dia essa dualidade saúde e doença seja algo completamente superado na nossa cadeia, na nossa fieira evolutiva, no nosso caminho evolutivo. Por enquanto, ainda estamos mergulhados nesse mundo de dualidade, onde as polaridades nascidas da criação divina se conflitam, e não se conflitam porque têm que se conflitar, se conflitam porque os seres criados, nós, criaturas, escolhemos assim, e por se conflitarem geram todo o tipo de estruturas que a gente pode identificar como boas e como más, inclusive a saúde e a doença. Nós tivemos cuidado de falar muito sobre isso nas segundas-feiras anteriores, para que não fique aqui uma compreensão parcial, quando a gente aprofunde um pouco mais, foque um pouco mais a nossa mente sobre os processos que levam às causas, os processos que levam às doenças, que a gente não foque isso perdendo esta raiz mais profunda que origina e que pode sanar qualquer desequilíbrio, qualquer desordem, seja ela qual for, em que estágio esteja no corpo físico. Quem esteve conosco aqui há 2 segundas-feiras, lembra, na verdade, há 2 e há 3, que nós usamos um exemplo muito forte no Evangelho de Jesus, o Cristo, quando demos o exemplo fortíssimo daquela senhora
que buscava Jesus e que encostou a mão no seu manto e ficou imediatamente curado. E fizemos a contraparte com outro exemplo também do Evangelho, onde uma cananeia, várias vezes instando Jesus a atender ao seu pedido, apesar de no primeiro momento ele quase que ignorá-la, após várias instâncias ele volta e diz o que você quer, e ela diz o que quer, e ele ainda faz um comentário, esse comentário só dava aí umas 3 segundas-feiras de conversa, dizendo que o pão era dos filhos e não dos cachorrinhos. Ela ainda assim rebate e diz, pois então os cachorrinhos querem as migalhas do pão. E nesse momento, então, ele acede ao pedido e concede o que ela quer, que era uma cura à distância. A gente parou nesse episódio para demonstrar o seguinte: todo conhecimento dos processos que geram doença e cura, ou que mantém a saúde, é importante, mas esse conhecimento analítico será de pouco valor se nós não entendemos aonde essas raízes estão plantadas. O inverso, que é importante, importantíssimo, não é verdadeiro, porque se todo conhecimento analítico é fundamental, mas ele por si só não traz a realização, se você mergulha no campo de realização, mesmo sem conhecimento analítico, e hoje nós vamos falar, estou fazendo essa introdução por isso, um pouco a respeito de como esses processos se dão. Se nós mergulhamos na realização, mesmo sem conhecimento analítico algum, seremos capazes de tocar a ponta do manto e recebermos curas, reharmonias, milagres. É por isso que a gente percebe tantas vezes milagres ocorrerem quando menos são esperados, processos de cura, processos de regeneração, de reequilíbrio acontecerem quando o raciocínio analítico não determinaria jamais que isso pudesse acontecer, e vice-versa. Ok? Então isso é muito importante para a gente seguir em frente, porque a gente vai entrar um pouco mais em doença e processo de doença, de maneira que é importante que isso fique gravado, e a gente volta quantas vezes for preciso a esse conceito. Nós falamos aqui, introduzindo sempre antes os chakras como estruturas que expressam o nosso estado, a nossa consciência, as características que compõem a nossa individualidade. E essas estruturas são estruturas que vão como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra, se superpondo pelos diversos veículos que nós utilizamos até a nossa fonte originária, que está no Criador. O nosso karma, toda a evolução da nossa consciência, cada pensamento, cada emoção, cada sentimento, cada ato realizado na nossa estrada evolutiva por cada um de nós, está ali depositado, e dali surgem, pois, a partir daí, interações com o ambiente, com os outros seres que evoluem junto conosco mesmo, compondo o nosso status de seres individuais, cada um no seu momento evolutivo próprio. Essas estruturas são órgãos altamente complexos que trabalham em graus de complexidade cada vez mais profundos. Quanto mais profunda é o avanço, quanto mais profundo é o avanço da estrutura interna do ser, até a fonte, vamos voltar a repetir essa palavra muito, de onde nós emanamos e de onde não estamos separados. A bolinha vermelha vai para aquele esquema tão simples que não mais não custa nada lembrar, porque as cores
elas nos falam dos diversos veículos que utilizamos. O branco é o veículo físico, o verde é o veículo etérico ou corpo etérico, o laranja é o corpo astral ou veículo astral, o violeta é o causal, e esta abertura aqui em volta, sem fechamento, existe a linha que não fecha com ela, e aqui também é aberta. Existe uma seta aqui curta, que demonstra que a partir do corpo causal já é difícil nós caracterizarmos individualidade conforme nós conhecemos individualidade a partir do nosso ego. Essa estrutura está trabalhando agora aqui em nós. Está ficando difícil de ouvir lá para trás? Continua, dá para ouvir legal? Nesse exato momento estão operando em nós essas estruturas e caracterizando a nossa consciência. E mais do que a nossa consciência, caracterizando cada processo dentro dos nossos organismos, inclusive os processos patológicos, a doença. Pois bem, e aí? Mas isso é uma coisa que é só no campo da filosofia, da religião, ou já existe ciência olhando para isso? Eu diria a vocês que muito mais do que se pensa, existe ciência olhando para este processo. E cada vez que quem olha esse processo pela ótica da ciência avança mais encontra ressonância com os conhecimentos ditos esotéricos, filosóficos, religiosos, não importa o nome. A causa primária da doença, e nós falamos isso aqui também, nas 2 segundas-feiras passadas, ela pode ser procurada e vai sempre haver um momento em que não se encontra a última pedrinha. Ela sempre vai gerar uma outra ponta onde se encaixará uma nova pedra nesse dominó. Assim foi, eu dei o exemplo aqui, das infecções. Né? Quando no século passado Pasteur descobriu a existência de um ser até então invisível, né, aos olhos comuns, as bactérias, e determinou que elas eram causadoras da infecção, e quando causadoras da infecção causavam as doenças que eram doenças infecciosas daquela época, o maior instrumento de mortalidade que havia. Ninguém morria do coração, morria-se do coração, claro, morria-se de todas as doenças, mas era de longe a doença infecciosa que era a maior causadora da desencarnação, da partida desse plano. Quando Pasteur descobriu, uma grande luz acendeu, não havia para isso ainda cura. Quando descoberto foi o antibiótico por Alexander Fleming, descobrindo a penicilina por acaso, se pensou, está resolvido o problema da doença infecciosa. A causa é a bactéria, a cura é o antibiótico. Hoje, muitos anos depois, nós sabemos que não é tão fácil assim. Temos o exemplo aqui de que você está em contato nesse momento, todo mundo está com diversos tipos de bactérias. Por que uns ficam doentes e outros não? O sistema imunológico foi levantado como uma causa preponderante nesse processo. E hoje nós já sabemos que o sistema imunológico responde apenas uma parte das respostas a outras perguntas que vão aparecer. E aí nós vamos dar de encontro, isso que eu queria falar hoje, com outras estruturas mais profundas, que elas sim são elos na cadeia de causação da doença, mas que não nos iludamos nós. Não adianta a gente determinar, por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui de processos que surgem em determinado chakra, gerando uma doença, achando que esse é o processo final. Com certeza ainda há etapas a serem descobertas sempre que a gente avançar mais um passo. A medicina e a ciência oficiais estão paradas hoje no código genético. Tudo é e tudo gira em volta dos genes que compõem a estrutura dos cromossomos e que são os responsáveis pela formação não só do nosso corpo, dos caracteres hereditários, das características psicológicas herdadas.
Só que ainda aí existe muita dúvida, começando já pela primeira pancada, quando o genoma foi descoberto, e que se achava que o nosso genoma possuía, sei lá, tinha gente que pensava em milhões de genes, e descobriu-se hoje que são poucos milhares. Não muitos mais do que o de uma mosca, nem de um coelho, mais próximo da nossa estrutura. No entanto, nós somos bem diferentes dos coelhos. Olha, a coisa mais profunda, e a gente vai começar a descobrir. E já existem coisas na ciência que falam disso. Vocês lembram que eu falo sempre muito, para a gente entender doença é importante que a gente entenda, do chamado duplo etérico, ou do corpo contraface do corpo físico, do corpo etérico, que é ainda invisível, não só aos nossos olhos, é visível aos olhos dos clarividentes, e faça-se um parênteses aqui, clarividente a todo mundo que quiser entrar dentro desse campo pode entrar, não é privilégio de poucos, ao contrário do que se pensa. Desenvolver esses sentidos é possível para qualquer pessoa, mas o duplo etérico não é visível facilmente e tampouco há aparelhagens muito específicas capazes de nos fazer chegar ao corpo etérico. Só que isso não é uma verdade absoluta. Já existem aparelhagens que nos fazem não só enxergar certos fenômenos etéricos, mas também, mais do que enxergar, detectar com precisão que tipo de estrutura é essa. Com precisão não, a palavra é forte. Já com algum indício, que tipo de estrutura é essa que nós chamamos de corpo etérico, qual é o seu papel no equilíbrio saúde e doença. Lembrar que até pouco tempo, os raios-x eram desconhecidos. Também foi por acaso. Essas coisas acontecem às vezes muito, entre aspas, por acaso. E foi descoberto. O sujeito deixou a mão na frente de uma ampola de raios catódicos e tinha um filme embaixo, e quando ele viu, tirou a fotografia do osso. Aí se descobriu que aquela luz que não era luz, que ninguém via, impressionava o filme. E daí a gente tem hoje o raio-x. O corpo etérico foi detectado por dois tipos mais específicos de aparelhagem. O já conhecido efeito Kirlian, que hoje já é muito mais avançado na sua estrutura. Já existem aparelhagens que trabalham o efeito Kirlian de maneira muito mais avançada do que há anos atrás, de modo que alguns fenômenos característicos do corpo etérico podem ser precisados. Inclusive as estruturas dos chakras. E uma dessas experiências vale a pena contar para vocês. Ela foi feita por uma neurocirurgiã que usou um aparelho simples de miografia, de eletromiografia, que é um aparelho que mede o potencial elétrico da musculatura. E usando esse aparelho, ela colocou as agulhas, esse aparelho é feito de agulhas que você enfia na musculatura, bem sobre a área dos chakras, e mediu potenciais elétricos e mediu emissão de ondas elétricas, a maneira de um eletroencefalograma. A conclusão é muito interessante, porque ela começou primeiro fazendo isso, ela sozinha, e depois ela viu que o resultado era tão legal, que ela pegou um clarividente e pôs do lado dela, um clarividente reconhecidamente capaz. Ela percebeu o seguinte, que as regiões no corpo físico que correspondem à projeção desses órgãos chamados chakras, que vêm do mais profundo de nós, emitem potenciais elétricos a mais de 1000 ciclos por segundo. Para vocês terem ideia, as ondas do eletroencefalograma do cérebro, teoricamente a área mais nobre, são apenas dezenas de ciclos por segundo. Esta região emite ondas de mais de 1000 ciclos por segundo. Qual foi a dedução dela? Opa, nós estamos trabalhando aqui com algo que é, de repente, uma ressonância não física. Aí, associando a clarividente, ela começou a perceber o seguinte: cada tipo diferente de vibração, eu não vou detalhar isso aqui para vocês, para não ficar bastante, cada tipo
de chakra emitia uma frequência específica e que era absolutamente coerente com a percepção da clarividente. O que ela dizia? Que aqui, no chakra raiz, na área do chakra raiz, preponderava a cor vermelha. Então, os ciclos que eram captados no aparelho de miografia eram harmônicos, vibratórios, da frequência do vermelho, da luz vermelha, no espectro luminoso. Cada cor de luz, todas somadas compõem a luz branca, mas se nós fizermos um prisma aqui, a gente vai ver o arco-íris surgir. Cada cor tem uma frequência específica. O que ela percebia aqui, quando falava em vermelho, era uma frequência múltipla ou harmônica do vermelho. O alaranjado, a mesma coisa, do chakra logo a seguir, falando dos 7 chakras principais. O amarelo, a mesma coisa. O mais interessante, o alaranjado, ela detectava as frequências juntas do vermelho e do amarelo. Porque, na verdade, a gente sabe que o laranja é fruto da fusão de vermelho e amarelo. Então, quando ela detectava o alaranjado, a vidente aqui, ela, com a miografia, via as duas frequências aparecerem, vermelho e amarelo. Era laranja. Logo depois o amarelo, aqui o verde, aqui o azul, claro, anil. Eu não sei se o violeta ela conseguiu detectar. Eu sei com certeza que esses chakras que se expressam aqui no dorso, no abdômen, ela percebeu. Ora, isso é um indício de que nós estamos lidando aqui com vibrações que não podemos ver e não podemos ainda medir. Mas já é um indício. Que vibrações são essas? O que é uma vibração etérica? O que seria uma vibração etérica? Eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, porque isso vai nos dar a base até para fazer os trabalhos que eu quero ver se faço hoje ainda, alguns trabalhos de visualização e de meditação, conscientes de que estamos fazendo coisas que não são apenas receitas de bolo. O que é uma vibração etérica? A gente não pode ver, a gente não pode medir, e a gente sabe, pelos conceitos da ciência oficial, que existe uma velocidade máxima, que é a velocidade da luz, que determina a fronteira da matéria física. A gente sabe não, hoje a gente já sabe que não é assim. Essa fronteira já não é uma fronteira máxima. A época do Einstein, isso foi determinado, se continua hoje a estudar, e já se admitem velocidades superiores à velocidade da luz. O que é uma velocidade acima da velocidade da luz? Quando você rompe a barreira da luz, você rompe todos os parâmetros que determinam aquilo que a gente entende como matéria e solidez da matéria. Acima da velocidade da luz, não fazem sentido as coisas que nós entendemos como sólido, líquido, palpável, visível. Esses processos mudam de patamar e de padrão. A única grandeza que a gente pode lidar com mais facilidade quando a gente admite velocidades superiores às da luz é a frequência. Não se agonie, não tem nada demais. Frequência é o número de vezes que uma onda completa o seu ciclo inteiro. Qual é o ciclo da onda? Sobe e desce. No mar, a gente vê que a frequência, você olha e fica assim, quantas ondas chegam por minuto na praia? 10. Então, a frequência do mar, naquele momento, é 10 ondas por minuto. Esse número pode ser variado, em tese, ao infinito. Então, estamos falando de barreiras de frequência. Frequências muito rápidas, velocidades muito rápidas de oscilação da onda significam fuga dos sentidos. O que eu quero dizer? Também frequências muito lentas, do outro lado de lá. Uma onda sonora, ela só pode ser perceptível pelo ouvido da gente se ela estiver num determinado universo de frequências. Frequências muito baixas ou frequências muito altas, como ultrassom, não são audíveis. Mas a gente sabe hoje que o ultrassom existe e tem
né? Nenhum médico hoje prescinde de usar ultrassom que vira imagem. Mas aquilo é som. O micro-ondas, né? Se eu puser o micro-ondas aqui e ligar, ninguém vai ver nada e, no entanto, a comida que está ali dentro vai esquentar. Porque o padrão de frequência, apesar de não audível, ele criou um efeito na matéria física. Nesse caso, ele esquentou a matéria. As frequências, então, variam ao infinito. A frequência etérica é uma frequência acima de qualquer frequência física conhecida. As frequências físicas mais altas são os raios cósmicos. São os raios que chegam do espaço exterior, frequências altíssimas e que nos bombardeiam a cada momento. Nós não conhecemos fisicamente nenhuma frequência mais alta do que esta. É um espectro. Lá embaixo desse espectro, que os raios cósmicos estão lá em cima, está a luz visível, essa luz que nós estamos vendo, está a onda de rádio, está o raio-x, que a gente já não vê, está o ultravioleta, que é uma luz que você... Que cor é o ultravioleta? Alguém já pensou disso? Isso parece um Koan Zen, né? Que cor teria o ultravioleta se alguém pudesse enxergar? A gente não vê. O raio cósmico é o ponto máximo da matéria física em termos de frequência. Acima do raio cósmico, dali para lá, estamos falando de matéria etérica. Essa matéria que nós estamos falando, que se superpõe, que comanda e que se contrafaceia com a matéria física e que não faz sentido um corpo vivo, um corpo físico vivo, sem que haja invisível um corpo etérico vivo junto a ele. Por quê? Porque é o corpo etérico, na verdade, que comanda o corpo físico e não vice-versa. Quando há uma reencarnação, quando há uma concepção, quando um óvulo e um espermatozoide se juntam para criar uma nova vida física, já está ali um corpo etérico perfeitamente formado, emitindo padrões de energia que vão fazer as células físicas não só se multiplicarem e se diferenciarem, como se organizarem no espaço. Isso é um dos maiores mistérios da ciência. Ninguém sabe ainda, pode dizer o que quiser dizer um cientista, não sabe ainda nem por que direito a célula se diferencia. Vocês estão ouvindo ainda, vendo no jornal o negócio das células tronco, né? As stem cells, que a busca dos cientistas hoje é ter em mãos essas células para poder delas criar qualquer tecido. E essas células se encontram mais em embriões. Então está a briga ética. Se você, quando faz um embrião, logo no início, que não tem pai nem mãe, se você usar a célula desse embrião, você pode usar para desenvolver tecidos. Acontece que esta célula, para se multiplicar no tecido e criar um órgão físico, ela segue processos que são completamente desconhecidos da nossa ciência, completamente. Vou repetir a palavra, completamente desconhecidos. Ninguém sabe por que, por exemplo, no coração, que é dividido o coração em 4 câmaras, que tem uma parede, 2 paredes, uma parede assim e outra parede assim, que corta nesse sentido. Os ventrículos e os átrios são divididos por paredes. Só que essa parede, para se formar no espaço, ela não se forma como a célula começando, vamos imaginar que a parede nós fôssemos construir aqui. Não se forma como a célula que sai do chão, vai formando uma fileira e vai até o alto. Isso já seria complicado, né? Não é assim não. Sai uma de uma ponta e uma de outra. E elas vêm criando fileiras e se juntam no meio. Quando não se juntam, está criada uma patologia congênita cardíaca, que pode ser as comunicações interventriculares, a ausência de paredes. Existem aí, se vocês pegarem um livro de cardiologia, vocês vão ver a quantidade enorme de patologias de má formação desses septos cardíacos. Mas isto é a minoria das pessoas. Isso é 1 em 1 milhão de nascimentos. 1 milhão não, mais baixo. Tem algumas centenas de milhares de nascimentos. A maioria das vezes, para não dizer que tem acaso metido nisso,
as células saem, se encontram, formam a parede e o coração passa a funcionar normalmente. O que guia uma célula para se encontrar com a outra? São as linhas de força emanadas do corpo etérico, que já está pré-formado ali, emitindo padrões de energia através dos seus chakras, que organizam linhas magnéticas que vão atraindo as células, elas vão se posicionando no espaço. Tridimensional, que é mais complicado ainda. Se a gente vir hoje o coração artificial feito, né? A maravilha da maravilha tecnológica, hoje são corações artificiais que já podem ser implantados dentro do peito, que não precisa estar ligado fora. Mas se você olhar aquilo, é um monstrengo na frente do nosso coração verdadeiro. Ora, essa estrutura tem por trás dela uma estrutura etérica composta de energia em frequência superior à da frequência física e que está ali determinando o padrão de diferenciação de cada célula. Então a stem cell, ou a célula tronco, igual, mas que tem lá dentro dela potencialidade de ser qualquer uma célula, vai se transformar em célula do coração, e mais do que se transformar numa célula do coração, porque ela podia ser uma célula do coração na barriga, ou no pé, ou no cérebro, como às vezes acontece. Existem patologias que geram distorções espaciais de crescimento celular. Ora, por que ela vai ser a célula do coração no lugar aonde tem que ser o coração? Porque existe um padrão etérico, energético, emitindo linhas magnéticas que mandam célula tronco, comece a se transformar numa célula cardíaca e vá se posicionando nessa linha de tal modo que você vai compor um septo, ou uma parede muscular, ou uma área nervosa do coração. Vejam que complexidade é. Estamos falando de corpo etérico trabalhando isso. Aí onde vem o interesse hoje, onde vem o interesse para a gente. Mas como é que ele faz isso? Qual é a ligação desse corpo com o corpo físico? Por que a gente não vê? O que reduz a frequência maior do que a luz para as frequências conhecidas da matéria? Por incrível que pareça, são estruturas velhas conhecidas dos homens. Umas delas conhecidas na antiga Índia e outras conhecidas na China antiga. As estruturas de transição entre o corpo etérico e o corpo físico são os famosos meridianos e pontos acupunturais e o sistema de chakra nadis, conhecido este pelos hindus e aqueles pelos chineses e orientais de uma forma geral. O que está acontecendo aqui? Todo mundo sabe, sem querer aprofundar, a acupuntura. Que a acupuntura já com prova científica, tanto que ela é aceita pela medicina ocidental, apesar de a medicina ocidental não saber por que ela funciona. Ela fala que o corpo físico é permeado por uma estrutura de rede composta de canalículos que se drenam para canais maiores e que vão terminar na pele e dentro também do corpo, mas os mais acessíveis são aqueles que chegam à pele em pontos, e são como esses pontos vórtices ou estruturas energéticas muito refinadas que, ligadas a esses canais, fazem circular aquilo que os chineses chamam de chi ou de qi, depende como se quiser falar, não importa o nome, mas essa energia que é falada circular dentro dos canais, dos meridianos e nos canalículos da acupuntura, são elas as estruturas que deixam, através delas, passar a energia de caráter etérico, que é a chamada de energia chi ou de energia qi, e que a gente pode usar outro nome. Prana, por exemplo, a gente pode usar energia vital, a gente pode usar, se quisermos falar de um pesquisador ocidental do século passado, forças ódicas. Né? Reich, que foi contemporâneo de Freud, que criou toda uma escola de psicologia
reconhece essa força também. Esta força, ela é a energia que move o corpo físico. E a sua circulação correta, precisa, desimpedida, é sinal de saúde. A sua circulação desequilibrada, desestruturada, bloqueada, é sinal de doença. Esses canalículos já foram estudados pela nossa ciência. Existe um médico coreano e uma médica francesa que estudaram, a partir dos pontos de acupuntura, se existe alguma contrapartida física para esses canais etéricos, e descobriram que existe. Eles injetaram substâncias radiativas em pontos de acupuntura e traçaram o caminho da substância pelo organismo. Perceberam, primeiro, que não só esses pontos corriam da pele para o interior e chegavam às estruturas mais profundas de acordo com os meridianos, e mais, que dentro desses túbulos, depois eles identificaram microtúbulos de circulação, como se fossem canais linfáticos. Existe todo tipo de substância química importante na manutenção da fisiologia do organismo, como por exemplo os hormônios, que são estruturas fundamentais para que um organismo funcione bem. Todo mundo sabe que se um hormônio começa a faltar, da tireoide, por exemplo, ou o hormônio sexual, a gente sabe o que acontece no organismo. Pois então, percebeu-se que eles circulam por aí e esses canalículos vão terminar no núcleo das células. Olha que coisa interessante. As últimas ramificações, isso é uma pesquisa, eu posso trazer depois até a bibliografia para vocês, não trouxe hoje pela pressa, mas a gente pode trazer, vai terminar no núcleo da célula física. Eles se juntam em volta do sistema vascular e do sistema nervoso. E aqui eles se fundem com os canais chamados nadis, principalmente no sistema nervoso, onde eles se fundem uns nos outros, e esses dois sistemas vão terminar nos chakras. De modo que a gente está percebendo o seguinte: existe uma estrutura vibratória que ela vai como se ressonando e reduzindo a sua vibração até chegar à célula física. E a maneira, o meio de expressão desta redução vibratória são estruturas conhecidas de milhares de anos, tanto dos chineses quanto dos hindus. Ora, pois bem, ok, descobriu-se a causa da doença? Aquilo que eu falei no início. Infelizmente não. Saber isso não quer dizer que a gente esteja livre das doenças. Nos faz entender o quê? Primeiro, que doença é um processo vibratório, por natureza. Se é processo vibratório, se é processo energético, se é processo que tem origem em padrões de energia, faz sentido que a gente procure a causa da doença não na sua aparência física imediata, mesmo que isto seja muito evidente, como é o caso da infecção. Ora, infecção é bactéria. Bactéria se trata com antibiótico, e aí está curada a infecção. Não, porque para a bactéria chegar a ter algum poder sobre o seu organismo, para que o seu sistema imunológico pudesse ser afetado, houve um desequilíbrio vibratório que precedeu a este processo, às vezes meses, às vezes anos e às vezes de outras vidas. Nesse ponto eu preciso parar para que a gente entenda e guarde esse conceito. Se uma bactéria te atinge hoje, eu vou simplificar a este ponto, mas pode tirar daí a bactéria e pode dizer uma patologia mais complexa qualquer, uma doença com diabetes, uma doença cardíaca, ou uma patologia qualquer uma. Se ela atinge hoje o corpo físico, e por ter atingido o corpo físico, atingiu porque houve um desequilíbrio do sistema de defesa físico, significa que houve uma perturbação de origem vibratória ou energética, ou qualquer nome espiritual,
termina aí, que aconteceu no tempo, ele está lidando com o tempo, há semanas, há meses, há anos ou há vidas atrás. Aquela perturbação originária, se mantida, e dependendo da intensidade em que ela acontece, dependendo da sua característica única, vamos imaginar que seja uma coisa simples. Por exemplo, eu comecei a desgastar excessivamente o meu corpo físico. Não durmo, não como direito. Isso é perturbação em origem, em nível energético também. Eu começo a não deixar essa energia aqui circular direito pelo meu corpo etérico, pelo cansaço, pelo desgaste, pelo estresse. Esse padrão energético que deveria seguir todo um caminhar, e a gente faz uma parada aqui e depois volta. Há uma lógica circulatória desse padrão energético, que também não responde tudo. Nós vamos entender que essa energia aqui, ou X, circula pelo corpo etérico como o sangue circula pelo organismo. E ela passa em cada chakra, ela é trabalhada em cada chakra, ela é regulada em cada chakra, emitida de cada chakra para outro, até chegar no corpo físico e faz o processo de volta. Se a gente está em saúde, esse processo está certinho. Se eu começo a fazer hoje isso, né? Desgaste emocional, né? Estresse, não como direito, eu começo a mexer lá atrás. Então, essa energia não começa já a não entrar direito. O chakra responsável pela emoção está tendo inputs vibratórios que mostram um desequilíbrio. Desequilíbrio bloqueia, segura a energia, porque todo medo puxa de volta. E a energia, tudo na vida, quando a gente tem medo, quando a gente tem alguma incerteza, você quer agarrar, quer cristalizar e quer fechar perto de você. Com a energia também acontece isso. Existe uma reação que bloqueia a energia, muitas vezes num determinado momento, num determinado processo do corpo etérico. Eu começo a fazer isso e o corpo físico eu apenas acordo cansado. No primeiro dia, no segundo, no terceiro. Eu continuo com o mesmo padrão de desequilíbrio. Em algum momento vai aparecer uma doença física. Pode ser simplesmente um resfriado, uma gripe. O que aconteceu? Essa história foi, desequilibrou o sistema imunológico. O sistema imunológico deprimido, quando olhou uma bactéria ou um vírus entrar, ficou olhando para ele, não se defendeu, e o vírus e a bactéria fizeram a festa. Está estabelecida a doença física, mas que não teve origem primária no corpo físico. A bactéria entrou e saiu como vírus 1000 vezes dali, mas não fez efeito até o dia que aquele desequilíbrio tivesse instalado. Ora, pode ser um resfriado. Podem aparecer resfriados e o padrão continua e daqui a alguns anos é uma doença cardiovascular. Ou é uma doença mental. Eu estou usando esse exemplo, a gente pode usar ele para qualquer coisa. O desequilíbrio começa aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui. Ninguém acredita aqui que a gente seja santo, né? Nem que nós estejamos livres da lei do karma nesse exato instante. O nosso objetivo é esse. Volto a repetir. Ninguém faz por menos aqui do que a santidade como objetivo para nós. Sem brincadeira, mas não somos agora. Por não sermos agora, esse processo que está sendo descrito aqui foi feito no passado, em outras vidas, muitas vezes. Tantas vezes foi originado esse processo desequilibrante, que houve um momento seguinte, houve um momento que o processo não vai só para o corpo físico, ele começa a ser rechaçado para trás. Esses chakras, essas estruturas que eu falei existirem no corpo etérico, existem não só no corpo etérico, elas existem também no corpo astral, elas existem também no corpo mental, e vão repercutir até o corpo causal, só não vão afetar uma coisa: a mônada, o Cristo interno, vou usar vários nomes aqui, a centelha divina, né? O eu interior, nosso anjo da guarda. A única coisa que não é afetada é aquela ponta nossa que está lá em cima. A alma, esse não tem pecado, esse não tem karma, essa é a nossa ligação com Deus, ali não chega. Mas até os níveis mais altos, essa história vai. E o karma é criado como? Porque esse processo é armazenado num banco de dados
E o desequilíbrio, então, instalado repetitivamente pelas nossas gerações de causa e efeito consecutivas, se manifesta, cristaliza e cria um programa de karma, vamos chamar assim, e aquele programa então começa a trabalhar e a responder de volta, porque esse é o processo da natureza. O karma vai nos responder e nos responder com a reação àquilo que fizemos. Ora, muitas vezes a gente não sabe o que fez e acontecem coisas na nossa vida. Porra, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu nasci assim? Ou por que apareceu aquilo no meu karma? Ora, esse processo de desequilíbrio nasceu, muitas vezes, vidas e vidas atrás. Foi plantado em desequilíbrio lá. Está armazenado em padrões vibratórios muito sutis, em veículos extrafísicos. E as doenças, quem esteve aqui com a gente, lembra que eu falei uma coisa, vocês já viram como é interessante que a doença também tem a sua lógica, a sua estrutura, né? A doença também aparece com a sua cara própria, né? Doença vascular, senão é um absurdo, ninguém estudava medicina. Imagine se houvesse o caos na doença, cada patologia fosse de uma forma diferente, uma hora diferente, e não tivesse nenhum padrão. Tem um padrão, por quê? Porque esse padrão obedece a uma ordem. Olha, aquela semente plantada determinou ao ser divino que está em nós que armazenasse aquele karma e fizesse aquele karma retornar, muitas vezes sob a forma de uma doença física, muitas vezes sob a forma de efeitos externos não físicos. Isso não é papo para hoje, mas aí vai as coisas da transcendência do nosso ser, em que interior e exterior não são tão separados assim como a gente pensa. Então, o karma, ele pode ter a face da doença, do desequilíbrio, pode ter a face, às vezes, de coisas que acontecem na nossa vida. Mas tudo isso está drenado, armazenado e programado nessas estruturas divinas que são os chakras em nós. Que nós quisemos desequilibrar, e nós desequilibramos. E ao desequilibrarmos, vamos caminhando vida após vida para encontrar a cura, para encontrar o restabelecimento, o reequilíbrio, enfim, a saúde de volta. E aí a gente vê que saúde é uma palavra que não cabe só no campo físico, nem tampouco só no campo psicológico, nem mental, nem emocional, só. Saúde é algo muito mais profundo, e se não tiver raiz espiritual, não tem raiz nenhuma. É uma falsa raiz. E aí vai a história de curar. Como fazer o ato de cura funcionar? Como ser um curador? Entendendo esse processo, que a doença é um desequilíbrio originado por nós mesmos em algum momento da nossa evolução, e esse desequilíbrio se manifesta. Vou desenhar uma figura aqui. Imaginem que isso aqui seja um chakra, visto de frente. E o chakra circula energia em movimentos rotatórios, como um ralo de pia, como um buraco negro no espaço, como uma galáxia que gira, tudo é o mesmo movimento. E o chakra possui um padrão ideal. Lógico que isso é muito mais complexo do que o que está aqui, mas a gente vê, o clarividente vê, e do que a gente pode ver é que um chakra em equilíbrio é aquele que está claro, com a sua luz refletindo homogeneidade em um movimento rotatório harmônico. Isso são sinais que dizem, ali está saúde, vibratório. É claro que coisas mais profundas estão ocorrendo ali dentro que a gente não sabe. Eu volto a dar o meu exemplo da medicina. Antes da gente ter as aparelhagens médicas que se tem hoje, eu ainda peguei isso na minha formação médica, o médico não tinha acesso ao interior do corpo. Muito mal com os raios-x, né? Eu peguei muitas, mas imagine os médicos do passado. Mas eu cheguei a aprender como é que se detecta a patologia do coração. Bota o estetoscópio lá e se tiver um ritmo, normalmente você ouve, né? O tum-tum, que não é tum-tum do coração, bate-bate coração, não é tum-tum, é tum-tá, porque tem um som diferente do outro. Esse tum-tá normal, quando existe doença, ele aparece de forma diferente, ele aparece em ritmos diferentes. Um ritmo conhecidíssimo
E de quando um estudante de medicina, do passado, não sei se os de hoje fazem isso, porque hoje o cara já mete logo um ultrassom, ou um Doppler, ou qualquer outra coisa, uma angiografia, pega a imagem e já vê acontecendo pela imagem o que a gente poeticamente colocava. O estetoscópio, eu ouvi um ritmo de galope, que a gente chamava. Entra um terceiro barulho no meio e fica parecendo um galope mesmo, de cavalo. É interessantíssimo. Quando a gente ouvia aquilo, opa, aqui tem insuficiência cardíaca. Aí o ingênuo pensaria, então a insuficiência cardíaca é um ritmo de galope? Não, lógico que não. O ritmo de galope é um sinal de que ali existe um desequilíbrio. Por trás daquele ritmo de galope existem 500.000 explicações hidrodinâmicas. O som acontece, é uma vibração, porque a parede do coração, que normalmente ela se distende, recebe o sangue bonitinho e volta, e emite o sangue de volta, ela, pelo problema da fibra muscular estar doente, ela não tem mais essa harmonia. Então o que acontece? O sangue entra e bate na parede. E essa batida gera o som. O som aparece no meio das outras duas e aparece aqui como um galope. O que eu quero dizer é o seguinte, o fato em si é mais profundo, mas o ritmo de galope significa doença cardíaca. No chakra é a mesma coisa. Ninguém acredite que é só o chakra tá bonitinho, tá clarinho, tá rodando. Isso significa saúde, porque ele está bonitinho, está clarinho, está rodando. Esse processo de ele estar bonitinho, clarinho, rodando, vai muito fundo. Ele vai lá no karma, vai no profundo do ser. Se ele está desequilibrado, isso aqui não é uma verdade. Ele não vai estar bonitinho, clarinho, rodando. E é isso a única coisa que a gente sabe hoje. Do mesmo modo como a gente, na época do estetoscópio, só sabia de coração ruim, era onde pagatá, o ritmo de galope estava, sem saber muito mais coisas. O que a gente sabe hoje é que se um chakra aparece sem esse voltear harmônico, sem a sua cor homogênea, se ele aparece diferenciado com estruturas de outras cores, onde não deviam aparecer, é sinal de desequilíbrio. O que nós sabemos hoje também é que o processo de desequilíbrio se manifesta muito frequentemente, quase que sempre por dois grandes processos. Um deles é o bloqueio da energia. Ela chega aqui, ou não entra, ou entra, para, não sai, se enrosca, se enodoa. Esse é um processo. Ou um processo de sequestro de energia, em que a energia pode entrar, mas ela é retirada dali por alguma outra fonte. Seja esta fonte, e aí é importante, porque quando a gente fala retirada, a gente pensa logo, outros seres, que não é mentira, né? Seres astrais, vampiros astrais, não precisa ser astral, pode ser vampiro material, vampiro existe em todo lugar. Nós vivemos num mar de energias e nos alimentamos delas, mesmo quando comemos. Então, quando estamos emitindo energias e recebendo energias do ambiente, nós estamos nos alimentando desses padrões. Muitos de nós são aspiradores de energia. Todo mundo sabe, já esteve do lado de gente que você fica do lado, daqui a pouco vai, né? Dor de cabeça. E não consegue. Naquele momento, se alguém tirasse a foto do chakra, estava saindo energia por ali. Essa pessoa não precisa ser astral, pode ser alguém encarnado. Mas esse processo não é só de seres externos, ele pode estar acontecendo no próprio circuito interior, dos seus próprios outros veículos. O sequestro de energia pode estar saindo de um desequilíbrio em que ela deveria fazer um determinado caminho, ela não faz, ela volta, é sequestrada pelos processos. Aí é muita coisa complexa, não adianta a gente querer. Não dá para a gente fazer esse tipo de estudo aqui. O que eu quero que fique claro é que quando eu quero buscar um padrão de saúde, eu tenho que entender que forças estão em jogo e como a gente pode atuar nelas. Daí surgirem, quando não é possível que a gente realize curas instantâneas, como as que fazem os mestres cristificados. E aí, todos eles, em qualquer religião, quando não é possível atingir essa cura instantânea por nós mesmos, porque necessariamente não precisa que isso seja feito por um agente externo. O Joel Goldsmith dá esse exemplo quando ele fala, estou vendo livros dele aqui, mas os livros dele falam isso.
Esse caminho de conhecimento não precisa ser de modo nenhum dominado por ninguém. Aquela mulher que encostou a mão no manto de Jesus não sabia que naquele momento que ela encostou, desceu uma energia da fonte originária, porque um Cristo é isto, passou pelo corpo causal, passou pelo corpo mental, passou pelo corpo astral, rompeu todos os bloqueios, realinhou os karmas, né? Entrou pelo corpo etérico, veio pelos microtúbulos, entrou pelos meridianos, foi na célula física, reajeitou tudo e curou a hemorragia. Isso que se deu em segundos, não passou pela percepção dela. Ela não precisou. Agora eu estou drenando a energia causal, que agora passa para o corpo mental, para o corpo astral, do etérico, dos microtúbulos, para o meu chakra, e eu estou curada. Não foi isso. O movimento dela foi um movimento. Isso é que eu estou, quando eu falo em cura, é importante que a gente entenda que processo é. O processo é o mesmo. Mas no dela, porque Deus é bom, não precisa ser conhecido. Agora, se alguém conhece, não significa que vá ter acesso ao processo. Por isso que eu falei que o inverso não é verdadeiro. Mas alguém pode conhecer e ter acesso ao processo. Talvez seja esse o melhor dos mundos. Existir na gente a simplicidade das pombas e a sua mansidão, e a argúcia, o conhecimento, que do hebraico não é a esperteza no sentido de pilantragem. Jesus nunca chamou que alguém fosse pilantra como as serpentes, até porque seria uma desonra às serpentes, mas sim no conhecimento, tanto que serpente é símbolo de intelecto, é símbolo de conhecimento. A medicina, o símbolo são duas serpentes, porque é o deus Mercúrio, que é o deus do intelecto, do conhecimento. Então, o que Jesus fala é que o seu discípulo ideal tem que ter a mansidão, a doçura, a presença divina da pomba e o conhecimento da serpente. Isso fundido gera o ser ideal. Este ser é capaz de se curar e de curar a outros, dominando o processo por inteiro. Como Deus é muito bom, Ele permite que a gente acesse esse processo mesmo sem dominá-lo. Para isso é recomendada a fé, e é por isso que os trabalhos baseados na fé em qualquer igreja, seja igreja ou não seja igreja, seja autoajuda, não seja autoajuda, seja o que for, seja programação neurolinguística, qualquer processo que mexa com essas forças vai ter efeito. Mas se a gente conhece esse processo até o seu grau mais profundo, e ao mais de conhecer, utiliza esse processo em benefício nosso e em benefício dos nossos irmãos de caminhada, melhor ainda. Pois então, como é que age um curador? O curador pode agir em vários níveis. Ele pode ser um curador físico e ter um remédio físico. Nenhum remédio é só físico, isso é bobagem. Alguns agem mais diretamente, mais imediatamente no campo físico, como são os remédios da chamada medicina clássica, da medicina alopática, que são tratores que entram de cara em cima do processo. São os demolidores. Os que vão até um determinado nível, principalmente os sintomáticos. Tem o seu valor, claro que tem. Existem outros remédios mesmo físicos que agem não só no campo vibratório físico, agem em outros campos também. Estamos falando aí dos remédios ditos naturais, ou da medicina alternativa. Remédios feitos de ervas, remédios homeopáticos. Sobre homeopatia, vale um parênteses, mas eu não vou falar disso hoje não, vou falar na próxima semana, sobre métodos de acesso. Eu queria hoje que a gente fizesse um trabalho dentro de entender essa circulação de energia e de fazer isto, de gerar benefício para nós, em função do que nós ouvimos e conhecemos aqui. Mas a homeopatia não é mesmo, não é, porque uma das coisas clássicas da homeopatia é que a homeopatia que faz efeito não tem mais remédio físico lá dentro. Isso já é hoje conhecido. A diluição é tão grande que ela supera o número de Avogadro, que é a quantidade mínima de moléculas num determinado volume físico, e não tem mais nada.
Aí é onde a briga dos médicos clássicos, como é que pode curar um troço que não tem remédio? E se você fizer a prática, você vê que esses remédios que não tem mais nada são aqueles que produzem mais efeito imediato. Para quem conhece a homeopatia sabe isso. As diluições mais altas, onde tem menos remédio, são aquelas que geram respostas mais violentas no organismo. Por quê? Porque a homeopatia é um padrão por excelência vibratório, e que está agindo nos campos vibratórios não físicos a priori. E depois vai aparecer no campo físico. Por isso que é normal, às vezes, no tratamento homeopático, piorar o sintoma antes. Estamos falando de circulação de energia. Então, um remédio que é predominantemente etéreo. Os florais são ainda mais profundos do que a homeopatia. Os florais agem no corpo astral e corpo mental. A homeopatia age em etérico astral, o floral age em astromental. Capítulo especial, a gente não fala sobre isso hoje. Junto a isso, todas as técnicas de tratamento que utilizam-se de cristais, que utilizam vários outros tipos de tratamento, chamados de tratamentos naturais, inclusive as curas energéticas. Quais sejam elas? De que escola vêm? Quando são curas energéticas, estamos falando do uso desta energia etérica, que é manipulada conscientemente pelo curador, e as diferenças começam aí. Porque quanto mais profundo e mais realizado é o curador, maior gama de energias é operada por ele. Todos nós podemos nos concentrar, botar a mão em alguém e passar para esse alguém a nossa energia etérica, o nosso magnetismo, porque a energia etérica é predominantemente magnética do que elétrica. São duas coisas da mesma coisa. Ela tem uma cara de magnetismo maior. Então esse magnetismo pode ser passado por qualquer um. Só que o que acontece? Quando eu não estou preparado para tal, eu passo o magnetismo e perco o meu magnetismo. Então muitas vezes alguém não preparado que vai fazer um trabalho de cura, cansa, perde energia, perde forças, porque está usando do seu próprio reservatório energético. Ora, à medida em que você vai tomando grau de conhecimento, você vai percebendo que pode utilizar energias maiores, mais profundas, mais elevadas, que não são as astrais somente. As entidades que trabalham em atividades mediúnicas, na maior parte dos trabalhos, se valem de energias até o campo astral. Só entidades muito elevadas, mas isso não quer dizer que elas sejam melhores do que ninguém, porque também isso não é privilégio de ninguém, não é porque a entidade é mais elevada, que ela é mais elevada. Entendeu? Tudo é Deus. Ela é mais elevada porque o momento vibratório, o momento evolutivo dela expressa o que ela já conseguiu realizar. Mas o tempo perde a significação quando a gente evolui. De modo que quando um espírito adquire realização, adquire conhecimento, não dá mais para fazer parâmetro de elevação entre um e outro. Perde o sentido. Nós todos temos esse potencial. Quando uma entidade é elevada e realiza uma cura de alto nível, ela manipula a energia dessa fonte inesgotável, então não tem mais cansaço, não tem mais nenhum processo que a gente reduza as grandezas que a gente pode medir. Quando uma entidade elevada está operando, são curas em níveis superiores e que vêm refletindo e ressonando até chegar no corpo físico. E quando se materializam no corpo físico, a cura aparece. Mas muitas vezes a pessoa que não tem tanta fé, ao receber um tratamento espiritual, não está entendendo que processo está acontecendo, e quando a cura física não chega, aquilo serve como um alimentador negativo da sua doença. Porque no momento em que ela não consegue realizar a cura no primeiro momento e não entende o que está acontecendo, pode servir como manutenção do bloqueio originário que está refletido no físico e que vai perpetuar a doença, de repente, por algum momento. Eu quero parar hoje aqui, para a gente falar, fazer umas perguntas e fazer o nosso trabalho final. Essa pergunta tem, com certeza, respostas simplórias. Eu acho que qualquer resposta que a gente possa concatenar vai ser sempre imperfeita.
Por que alguém busca o conhecimento como nós estamos aqui buscando e outros não necessitam de buscar esse conhecimento e ter acesso a benefícios como, por exemplo, a história da mulher do manto? O que nos diferencia? A resposta mais imediata é: nós estruturamos o nosso caminho assim, através da lei do karma. Como? E aí é só suposição. Como é que poderia ser um karma possível nosso? Vou teorizar, tá? Que é impossível dizer isso. Isso aqui que eu estou falando é um sacrilégio espiritual. Não se pode padronizar karmas. Esta é a primeira lição quando alguém quer estudar causa e efeito ao longo das reencarnações. De maneira que, vou teorizar, que nós pudéssemos estar vinculados numa família vibratória que viesse de eras imemoriais, abusando do fato de conhecer e de aplicar esse conhecimento. De repente, a gente pode regredir séculos, milênios, civilizações, planetas, e achar as sementes lá para trás no tempo e entender que nós criamos aquele padrão que ficou armazenado no nosso ser de maneira inexorável, principalmente no corpo causal, que é o senhor do karma, e deste corpo o padrão kármico vem emanado, vida após vida, se expressando na maneira como nós vivemos, como nós somos. Lembrem vocês quando eu falo que o chakra não é um penduricalho vibratório? O chakra somos nós, ou os chakras somos nós. A nossa individualidade se manifesta através das estruturas que vêm dali, que vêm lá do mais profundo do nosso ser, mas se tornam linguagem, se tornam consciência, se tornam características, caracteres, qualidades, defeitos, a partir do que nós plantamos, e se expressam através de colheitas que somos nós mesmos. O que são essas colheitas? Por exemplo, uma colheita pode ser a nossa inclinação a não ter fé, ou a buscar o conhecimento pela forma analítica. Por quê? De repente nós abusamos tanto no passado que a nossa personalidade, pela força desse karma, foi se modificando e a gente ganhou uma segunda natureza que aparece. Nós não temos fé, né? Eu tenho que olhar pelo conhecimento. Uma inclinação natural que é tão natural quanto a causa que nós mesmos criamos. Talvez há milhares de reencarnações a gente tenha sido um ser que tenha exercitado essa busca na fé. Mas em algum momento deu chabu nessa história, a gente virou a vibração, criou karma um atrás do outro, até que aquilo gerou uma segunda natureza. Aquilo que o Yogananda fala muito bem, que dá para a gente entender nessa vida, são os hábitos que mandam em nós. Quer dizer, o hábito dessa segunda natureza que diz: eu sou genioso, eu não gosto de calor, tudo aquilo que a gente acha que a gente é e que não é mesmo, nunca fomos, mas temos a ilusão de que somos. Esses hábitos da segunda natureza, que a gente pode combater porque está visível, né? A gente sabe. Quer dizer, o que é genioso sabe que é genioso, o que perde a paciência sabe que perde a paciência, o que não ouve, não gosta de ouvir voz aguda, que se irrita, sabe que não pode ouvir voz aguda porque se irrita, ou vice-versa, ou o que seja. Mas quando a causa se perde no tempo e no espaço lá para trás, às vezes aparece em nós uma segunda natureza, tão segunda natureza, que ela fica tão segunda que vira com primeira, e a gente tem a ilusão que somos assim, né? Mas a causa primária, lá no ponto central do Cristo interno, nós todos somos deuses, né? Então o nosso caminho é chegar até lá de uma forma ou de outra. Poucas pessoas entendiam, de repente hoje a gente está mais maduro para entender. O que está acontecendo aqui, nesse exato momento? Nós somos energia, circulando ou não circulando, em diversos níveis, inclusive no nível físico. E o que nós podemos trabalhar de forma imediata são dois campos. É o campo, vamos chamar de mental, emocional, e onde está a visualização, o que nós vamos fazer aqui. E o campo físico, através de um binômio, respiração, contração, alongamento muscular. Eu queria então que a gente fizesse agora, né, procurássemos ficar de olho fechado. Nós vamos sentar depois. E cada um de nós buscasse
fechando o olho, concentrar a atenção nas plantas dos pés e na maneira como a gente pisa, sem forçar, sem corrigir. Eu imediatamente sei, porque sei que faço assim, procuro corrigir, mas ainda não consegui. Eu já sinto meus pés virados para fora, assim. Eu piso jogando o meu corpo, o peso do meu corpo todo nos joelhos, expulsando a articulação. Cada um de nós vai perceber, na hora que puser o pé e pisa para fora, pode pisar para dentro e pode pisar certinho. Muito bem, eu queria que, constatado isso, a gente levemente, sem forçar, reequilibrasse o nosso pé para pisar como deveria ser a nossa pisada se nós estivéssemos sempre andando sobre um eixo perfeitamente harmônico com as leis a que somos submetidos, a lei da gravidade. E aí, vamos deixar o peso cair sobre o pé e uma informação para vocês. Não só os meridianos, não só o corpo físico está todo simbolizado no pé, e por isso o Douyin, por isso a reflexologia, por isso a acupuntura trabalham nos mapas que estão no pé e no corpo inteiro dos órgãos, mas há 2 chakras aí que estão mais ou menos no meio da ponta do pé. Eu queria que vocês, de olho fechado, pudessem sentir. Se não sentir, não tem nenhum problema. Sentissem esses chakras. Muitas vezes a gente acorda, levanta com dor no pé e não sabe por quê. A culpa é da coluna. Indiretamente é da coluna. Mas é da coluna porque a vibração está desarmonizada e aquele chakra do pé reflete isso. Muito bem. Eu queria que a gente, deixando o peso ali, imaginasse por esse chakra como que saindo deles em direção à terra. E vamos assumir que nós estamos com o pé sobre a terra. Vamos imaginar que hastes cristalinas, sob a forma de raízes. E quem quiser sentir que raiz de árvore é melhor de visualizar, pode fazer assim, ou cordas. Isso mergulha na terra, abrindo raízes, como uma planta. E vamos fazer movimentos leves com o joelho para permitir que essa sensação seja plena. Como se essas raízes estivessem mergulhando na terra e por ali estivesse saindo de nós toda a vibração desequilibrada que não consegue circular direito em nós. Vamos agora também adicionar a isto a respiração. Vamos respirar profundamente, inalando, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Quando inspirando, a gente distende o abdômen. Quando expirando, a gente contrai o abdômen. Vamos perceber essas raízes por esses chakras. Se preciso, mexendo os dedos, mexendo o pé. Agora, antes de nós sentarmos, vamos sentir o corpo inteiro, procurando perceber que estamos firmados sobre esta base. Nosso pé está enraizado efetivamente no solo nesse momento, de forma vibratória. Vamos procurar fazer leves movimentos com o corpo, mantendo os pés sobre o chão, movimentos suaves, laterais, mas conscientes de que essa aterragem, vamos chamar assim, esse aterramento está executado. Vamos continuar a respirar profundamente. Agora vamos conscientizar o corpo inteiro. Provavelmente nós vamos estar com dores nas costas, uma dor muscular, mais alta, mais baixa, na perna. Cada um de nós provavelmente vai sentir um tipo de desequilíbrio. O que eu vou pedir para a gente fazer é tentar, pelo menos, jogar o peso do corpo no pé
e tentar puxar a cintura para cima, como se nós pudéssemos esticar realmente o membro inferior e a cintura, e depois subindo esse alongamento até o alto, como se nós esticássemos o corpo inteiro e ao mesmo tempo pisássemos o pé sobre o chão. Sentindo a musculatura. Agora cada um pode fazer de acordo com o que queira, porque cada um provavelmente está sentindo algum tipo de desequilíbrio, e o alongamento é manipulação energética por natureza. Mas esse pé no chão, esse pé aterrado é muito importante, mesmo que a gente esteja sentindo dor. É provável que alguns de vocês estejam sentindo dor na sola do pé. Isso é sinal de que nós estamos mexendo no desequilíbrio. Podemos mexer o pescoço, distender inclusive os dedos das mãos. Percebam como a gente mantém as mãos contraídas. Quando a gente estende o dedo, a gente vai sentir um trabalho a fazer. Normalmente a mão da gente está em garra, está fechada, ela não está distendida, como antenas que são de vida. Ok. Agora vamos sentar devagar, mantendo o mesmo estado de concentração. Eixo circulatório da energia ativa aqui. A gente vai sentir como um formigamento. Saudável, contrário da coluna. O que nós vamos fazer hoje é começar o trabalho de lidar com a energia etérica, que é um plano que a energia estava construindo inicialmente como preparação para esse trabalho. Vamos respirar, ficar em silêncio. Nós vamos concentrar inicialmente a nossa atenção no chakra que está sobre o coração. Por quê? Esse chakra expressa os sentimentos nobres, como a compaixão, e acima de todos, o amor verdadeiro. Não há trabalho espiritual, não há trabalho de manipulação energética, não há trabalho de busca, harmonia dos nossos centros vitais, não seja totalmente embutido, mergulhado pelo amor. Estamos concentrados nesse chakra do centro do peito. A cada inspiração, vamos perceber que uma luz de caráter rosado, branco e verde vai enchendo, e a cada inspiração, sem falar, apenas mentalizando amor. Vamos procurar experimentar esse sentimento profundo de amor. Vamos tomar por inteiro. É no coração que está a chama do Cristo interno. É lá que Citra faz a sua morada, aonde a beleza divina, aonde a força cósmica, curadora do amor, se estrutura. Vou ficar em silêncio por alguns momentos. Cada um de nós, através dessa estrutura sublime, crística, que se expressa por esse chakra, mergulhando de amor. Para que preparemos o nosso trabalho.
já ele nos ajuda a ritmar a respiração. O som do vibrafone, indica os ritmos respiratórios de inspiração, ascendendo, e expiração na descendente. Experimentar e a realizar o tesouro do amor infinito dentro de nós. Que seja, Senhor, em cada movimento nosso na vida, seja ele pensamento, ato ou palavra, a substância do amor, a sua substância. O amor de Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Neste momento, as forças do infinito, do amor, hajam em nós. Esse amor está visualizado sob a forma de luz, recebendo o chakra cardíaco. Então agora vamos pensar, vamos voltar a nossa atenção lá para os pés. Os dois pés aonde nós visualizamos esse aterramento. E a cada movimento inspiratório, nós vamos imaginar uma luz de cor branca, leitosa, brilhante, ascendendo pelos pés, pelo tornozelo. Vamos mentalizar o joelho, vamos sentir que o joelho também é um centro de forças. Aí existem dois chakras. Vamos subindo esta luva brilhante, branca, cor de neve, translúcida, até a altura do cóccix, no períneo. E esse branco vai se fundir ao vermelho, característico desta região. A cada inspiração, esta luva luminosa de força etérea, mentalizada, visualizada, materializada, vai enchendo o nosso membro inferior e encontra a luz vermelha do chakra básico. Vou ficar em silêncio por algum tempo, para que a gente possa trabalhar a mentalização dessa energia do nosso corpo. As energias já temos armazenadas em nós pela nossa evolução, da linha, nós possamos banhar com o amor esse centro básico. Nós vamos subir
faixa de luz branca que vai tomar todo a nossa pelve, o nosso abdômen inferior, e vai encontrar os dois chakras que lidam com o ego. Sua vista na manicura de cores laranja e amarela. Vamos trabalhar a cada inspiração e expiração das forças, todas elas mescladas nesta força etérica branca. E hoje nós vamos parar aqui. Eu quero que vocês se concentrem sobre o umbigo, onde o chakra manicura, onde o plexo solar é a fonte de concentração da energia aqui, da energia etérica, circulando pelo organismo etérico, nervoso, pode ser concentrado e trabalhado. Eu gostaria que vocês pusessem as mãos sobre o umbigo, ou encostando, ou apenas na projeção do umbigo. Quem tiver dificuldade de visualizar, pode com o próprio dedo ficar sobre o umbigo nesse momento, a mão direita, mesmo pressionando. E agora vamos respirar, inspirando esta força branca, esta luz branca, que nós trouxemos lá de baixo, pelo chakra básico, pelo chakra que coordena a nossa energia sexual. E agora vamos concentrá-la aqui, no umbigo, no centro do organismo, onde aqui, em seu tempo de manifestação, pode realizar milagres. A cada inspiração, essa energia mais se acumula. Vamos inspirar e sentir que esse amarelo dourado, essa força permeada de branco luminoso, vibra e circula dentro deste campo limitado. Quem quiser fazer movimentos com a mão como se estivesse em ondas, trazendo a energia aqui para ali, para esse local, vou continuar pressionando, pode fazê-lo. E soltar. Agora cada um vai fazer o seu próprio trabalho. Eu vou estender a visualização aqui, vamos orar. Mas eu quero que nós entendamos o que estamos fazendo. Estamos trazendo energia etérica, ectoplasma, energia aqui, do seu próprio santuário, vinda dos chakras inferiores, vinda da terra, concentrada pela nossa força e pela nossa consciência cósmica, abençoada pelo amor. Mas nesse momento que nos interessa é inundar esse palácio de energia branca, cada vez mais branca, cada vez mais poderosa. A cada inspiração, mais força está ali concentrada. Vamos sentir os pés bem fixados no chão. A energia circula com fluidez por todo esse sistema. O Senhor em nós está em nossos pés também. Está em nosso umbigo, porque tudo é manifestação divina. Vamos visualizar a energia etérica, tomando força cada vez mais dentro desse palácio da energia Ti, ectoplasma. Cada inspiração isso se torna mais real. Uma tensão se vai aumentando dentro de nós. Agora vamos abrir uma válvula e deixar que a energia que está no flexo cardíaco e dela se funda numa só. Estamos prontos para orar.
isso que queremos em teu nome, com absoluta humildade, movimentar, orando como filhos teus e não como mendigos. Amor e humildade jamais significarão fraqueza, jamais significarão covardia, jamais significarão medo. Humildade capaz de qualquer sacrifício por amor. Amor para compreender com a humildade que não somos maiores do que nada, mas que ao contrário somos um. E a teus pés, Senhor, auxiliados pelos mensageiros teus que aqui estão conosco, aqueles que nos amam de modo incondicional, nós queremos orar para que a tua presença se manifeste da forma de cura, de harmonia, de vitória espiritual. Não só para nós que aqui estamos, nós todos, mas para aqueles que não estão fisicamente aqui. Não temos nós nenhuma dúvida, porque sabemos que estão presentes, estão recebendo da tua luz, da tua cura, do teu caminho. Sejam eles encarnados ou desencarnados.